Shalom! Eu me deparei aqui com alguém nos comentários que disse que a pronúncia original do nome do Messias não é Yeshua, mas Yahshua. E jogou uma referência lá que não prova nada porque nem registrado não é a obra. É alguém que escreveu alguma coisa, algumas ideias. E também esse Yahshua fica difícil fazer a afirmação porque não bate com as regras gramaticais do hebraico, e eu não estou falando de hebraico moderno, tá? É importante frisar que aqui eu não trabalho com hebraico moderno, eu trabalho com hebraico arcaico, bíblico, pitográfico, tá? Não é hebraico moderno. Há poucas vezes que eu citei o hebraico moderno. Então, Yeshua é um nome hebraico, isso é importante falar, tá? Ele é um nome hebraico. Ele sofre essa redução, por isso que ele chega nesse formato Yeshua. Então, antes do povo ser cativo da Babilônia, tinha a forma Yehoshua. Depois do cativo babilônico, enfim, algumas coisas que ocorreram, temos a forma Yeshua. Então, o personagem chamado Josué, ele é no Antigo Testamento em hebraico tanto chamado de Yehoshua quanto de Yeshua. Isso está nos manuscritos hebraicos que eu vou mostrar mais à frente direitinho como isso tá. Então vamos analisar a afirmação dessa pessoa. Então em vermelho você tem Yahshua, que a pessoa afirmou, e em cima temos Yeshua, que é mais comumente conhecido como Jesus. Então vamos analisar direitinho. Aqui nesse esquema a gente vai poder analisar vários pontos para vermos o que é o que. Primeiro, temos aí a forma que encontramos nos manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, que é a forma Yehoshua. Esse Yehoshua tem um sinal maçorético chamado Shivá. Ele tem um som muito semelhante, igual a um E, mas é um E bem fraquinho, bem esvaído mesmo. Literalmente, esse Shivá, algumas gramáticas chamam ele de vogal esvaída, mas na verdade se trata de um som apoio da estrutura da palavra ou do nome. Essa que é a grande verdade. Então, dessa forma, Yehoshua vem a forma Yeshua. A gente vê que a forma Yehoshua dá testemunho do uso do E no nome Yeshua, tá, testemunho? Um exemplo interessante que você pode analisar aí nesse esquema. Nós temos a forma Yehoshua em grego, que é Jesus. Tanto a forma Yehoshua quanto a forma Yeshua em grego é Jesus. E a gente vê que tem o E aí. Não aparece nenhuma forma em grego de Yeshua e de Yehoshua com o A no lugar do E. Isso não existe. Então a gente vê que até a forma grega dá testemunho a favor de que o nome do Messias começa com Ye. Bem em cima a gente tem um quadrado e lá dentro temos o termo Yeshua. Yeshua. E esse Yeshua, ele significa salvação em hebraico. Isso mesmo. Veja que Yeshua tem o E também, bem no início. Só por isso eu vou dizer e vou começar a inventar história como alguns que eu tenho visto dizendo que Ye significa bode, sendo que bode em hebraico, tanto no hebraico mais antigo ou hebraico moderno, tanto faz, nenhum tem Ye como bode. Isso não existe. Não tem dicionário, não tem enciclopédia, não tem professor de hebraico, não tem nada, tá? Só um monte de pessoal que fica criando pôster, criando vídeo, manipulando vídeo e jogando essa ideia. Então isso não tem. Então a pergunta é, da onde vem
Yeshua, de Yeshua. Fica o ponto de interrogação. Vem de canto nenhum, porque não tem testemunho nenhum. Geralmente, quando se tenta validar essa ideia de Yah no início do nome do Messias, isso vem de uma ideia equivocada, de uma pessoa que, além de não saber interpretar as escrituras sagradas, não conhece o básico de hebraico. O básico mesmo. Ela não tem a capacidade, e nem procura ter, de interpretar as coisas de maneira correta. Por quê? Pelo um simples detalhe. A gente viu aí que Yeshua vem de Yehoshua. Tá tudo certo. Estamos falando de quê? De estrutura de nomes. Só que essa ideia de Yah no início de Yeshua, ou outras formas que a gente vai logo mais verificar, vem de uma ideia de que quando se lê determinados versículos das escrituras, por exemplo, um versículo muito comum que se lê é porque o nome do filho, o nome do Messias tem que ter o nome do pai. Quando se lê determinados versículos que dá esse entendimento, que no nome do filho tem o nome do pai. Só que qualquer referência desse tipo que a gente encontra nas escrituras sagradas não se trata de gramática do hebraico. As escrituras sagradas, elas não tratam de gramática. É igual quando o pessoal pega, porque está escrito em determinada passagem, capítulo, versículo, está escrito, porque porei o meu nome no nome dos filhos de Israel. Então já acha que todo judeu, todo israelita tem que ter um nome que tem um nome do Eterno, lá, uma parte do nome do Eterno. E esse trecho não está falando de gramática, de estrutura de nome. Ele está falando de outra coisa, existe um contexto aí. Eu até explico isso em um dos meus vídeos no canal. Basta ter uma paciência e procurar. Então não se trata disso. Então o erro de interpretação equivocado de algumas passagens leva esse equívoco. Então a gente vê que a própria forma mais antiga, Yehoshua, tanto o termo salvação em hebraico, Yeshua, e temos aí a forma grega, favorece Yeshua como o nome original do Messias. Esse que é o sentido. E não esse tal de Yeshua. Na verdade, esse Yeshua aí, ele surge porque depois esse pessoal que vem com essas nomenclatura equivocada, incorreta, dentro do hebraico, são pessoas que já se frustraram em outro nome, defendiam uma outra nomenclatura, e como se frustraram, como eu mostro aqui o erro, e outros por aí. Então o que acontece? Decidiu-se pegar a escrita Yeshua e modificar esse E e botar o A, porque entende que tem que ter o IA, que é a primeira sílaba do tetragrama. Então entende-se que tem que ter. Ou seja, uma ignorância que atropela a gramática do hebraico arcaico e bíblico. E não, na verdade, uma realidade. Mas bora continuar aqui analisando. Aqui, nessa imagem, você pode verificar. Esse aí é o texto hebraico mais antigo de Josué, capítulo 1, versículo 1. Veja bem aí que temos a forma Yehoshua. Isso mesmo, Yehoshua. Esse tipo de gente que traz nomenclaturas que não se harmonizam com a regra do hebraico, eles gostam muito de criar, de inventar e argumentar a ideia de que os sinais maçoréticos se corromperam, porque o fulano de tal disse que era assim. E geralmente esse pessoal gosta de botar uma kippá na cabeça, um talite, gostar de querer ser mais autêntico do que os próprios judeus que estão em Israel. Eles querem ser o dono da verdade mais do que a própria gramática. A pessoa
A pessoa que diz que os sinais maçoréticos estão corrompidos e que não preservaram as pronúncias originais dos nomes e das palavras hebraicas, essa pessoa não tem como provar isso. Gramaticalmente ela não prova. Peça prova para ela, que ela prove gramaticalmente. Não é falácia. Não é pegar um versículo e jogar uma interpretação. Não é isso. É pegar provas gramaticais e mostrar. Peça para ela mostrar provas gramaticais. Ela não vai mostrar. Esse pessoal não entende de gramática de hebraico. Então, quando a gente pede coisas referentes à gramática do hebraico, eles se atropelam, se bananam todinho, se enrolam todinho. Mas olha só, vamos continuar aqui analisando. Então, temos aí a forma Yehoshua, que é a forma que acabamos de ver no manuscrito mais antigo em hebraico que temos. Então vemos em azul aí o Shevá, que é um E, que na verdade é um som de apoio, ele não chega a ser uma vogal, embora em algumas gramáticas chame esse Shevá de vogal esvaída, tá? Isso é uma questão de especificar melhor, mas na verdade é um som de apoio. E agora a gente vai entender, porque às vezes alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, Havaiá. Mas se eu botasse no lugar desse o A, o som de A, qual o problema disso? O problema é que vai entrar em contradição com a regra da distinção silábica do hebraico, que é uma regra que sem ela o idioma sagrado não poderia existir, não tem como existir. E agora a gente vai entender direitinho, eu vou fazer a divisão das sílabas desse nome e a gente vai entender. Tá aí, ó. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda a gente tem a primeira sílaba, Yeho, e a segunda sílaba, Shua. Tá certo? Então vamos trabalhar na primeira sílaba, que é o que interessa. Por que aqui no lugar do Sheva azul eu não posso colocar um A? Porque a regra da distinção silábica no hebraico afirma e determina que uma sílaba só pode ter uma vogal plena. Não pode ter mais de uma. Então, quando a gente analisa essa primeira sílaba, o O, que é formado desse pontinho em cima do Vav, junto com o Vav forma o O, ele é uma vogal plena. Isso já proíbe automaticamente de ter outra vogal plena. E o Sheva azul? Sheva azul ele nem é considerado vogal. E também a regra do hebraico diz que uma semivogal ela não forma sílaba. Então poderia ter uma semivogal. Mas o Sheva nem semivogal ele não é. Ele é só um som de apoio. Então se eu botar um A logo depois do Yuji para pronunciar Yahoo ou Yahoo, eu já iria quebrar a regra da distinção silábica. Porque não pode. A regra determina que não pode. Então veja que não é coisa de homem. Não é estudo de ser humano. É o que está na gramática. Isso serve também para o pessoal que, inclusive essa mesma pessoa e outras pessoas, gostam de dizer que não é Yehudá. Gostam de dizer que é Yahudá. E a primeira sílaba, o prefixo de Yehudá, ele é formado das mesmas consoantes de Yehoshua. Só que lá, em vez de ser Ro, é Ru. Essa que é a diferença, só essa diferença. Então funciona da mesma maneira. No caso do sufixo Iarro, que tem essas três consoantes, lá o processo é diferente dos prefixos. Porque assim, em todo o Antigo Testamento em hebraico, se você pegar tanto o Códex Alepo quanto o Leningrado, que são os mais antigos em hebraico,
Você nunca vai encontrar o trigrama, que é composto dessas 3 letras hebraicas, Iod e Vav, com a pronúncia de Iá. Você nunca vai encontrar. Não existe. Só encontramos ele com 2 pronúncias. Yehu e Erro. Só com essas 2. Somente na forma de sufixo que nós encontramos Yahu. Só que esse Yahu, ele só vai aparecer mais ou menos por volta do final do século X antes do Messias. Antes disso, nem existia Yahu. Só existia Yah. Era só isso. Então isso já refuta essa ideia de estar botando Yah na frente. Tanto a gramática, a etimologia, o contexto histórico, os manuscritos, os próprios professores, não tem dicionário registrado que apoie essa ideia, não tem enciclopédia registrada que apoie essa ideia. E um outro ponto que eu quero só frisar aqui para a gente finalizar é o seguinte: muitas vezes o que acontece? Estão pegando manuscritos aramaico, texto aramaico, que aí a estrutura do aramaico existe umas variações e existe algumas coisas diferentes que ocorrem lá, para tentar trazer essas ideias desses nomes com Iá na frente. Mas hebraico é uma coisa, aramaico é outra. É verdade, na época do Messias se falava o aramaico, mas se falava também o hebraico, bem menos mesmo, mais na liturgia, mas os nomes, algumas expressões eram falados em hebraico. Existem achados arqueológicos sobre isso, tá certo? E também é importante saber que a gente está lidando com hebraico, não é aramaico. Então usar aramaico para trazer uma ideia que não existe na estrutura, na gramática do hebraico, é adulterar a gramática do hebraico. Esse que é o ponto. Aqui eu trouxe as principais nomenclaturas que têm se apresentado como pronúncia original, ou mais especificamente o nome original do Messias. Todas essas. A nomenclatura que está de preto, ela é a mãe de todos os outros, que é o tal do nome Yahushua. Esse Yahushua foi trazido por um tal de Tzofé, que fez uma reportagem e disse que a pronúncia tetragrama é Yahu e disse que depois Yahushua. Quem conhece o básico de hebraico sabe que ele já equivocou, já errou, porque ele interpretou o tal do sinal maçorético chamado Kamat Gadol como Al. Isso porque ele não entendeu que é um A longo e dentro de determinada regra gramatical e dentro da estrutura de determinadas palavras, esse mesmo sinal maçorético, ele se transforma em um O. Isso acontece. Não que ele tenha o som de A e O ao mesmo tempo, mas aí vários grupos surgiram e trouxeram tudo isso e formaram e se chamavam Yalhodins e criaram bíblias e todo nome tinha esse Yal, não sei o que, e uma confusão toda. Por fim, o que resultou nisso tudo? Depois o tal do Tzofé veio de novo, fez uma reportagem dizendo que não deu autorização para ninguém estar dizendo que era Yahushua, e ele deixou claro que ele não acreditava que aquele que se sacrificou no madeiro era o Messias de Israel. Aí pronto, cortou a química de um monte de gente que já tinha fundado e trouxe um monte de coisa dizendo que era o original revelado por Deus, que o anjo revelou, que não sei o que, não sei o que. E aí foi surgindo outros grupos, foram se distanciando e criando outras nomenclaturas. Até chegar aí o Romilson, né, que trouxe o tal do Yahusha, que na verdade o Romilson ele se apoia muito no vídeo do professor que ele adulterou, modificou, e esse próprio professor apareceu no canal do professor Fábio Sabino e disse que ele mesmo errou, porque ele foi levado a ser manipulado pelo pessoal que manipulou, o pessoal do Romilson, junto com o Romilson. E esse Romilson também já fez não sei quantas previsão do arrebatamento, deu tudo errado. E ainda tem um bando, com a licença da palavra,
um bando de trouxa que ainda fica atrás dele. Assim como os trouxas que ficam divulgando essas nomenclaturas que estão aparecendo aí. Em vez da pessoa ter a humildade e reconhecer, não, eu tô errado e tudo, e agora eu vou pregar assim o nome correto, vou corrigir e tal. Não, sai de um nome errado e vai para outro pior. Parece que virou até modinha isso agora. Mas então tá aí, não tem essa não. Começou a ensinar, vim falar nome errado aqui, vai pegar só de quina de perna manca. Vamos para dentro da gramática. E eu vou mostrar dentro da gramática se não é Yeshua. É o único nome que tem total respaldo na gramática, achados arqueológicos, dentro da geometria, da matemática judaica, como eu já mostrei no vídeo anterior. E tem outros vídeos aqui que eu mostro. Enfim, não tem como discutir. Então fica aí a advertência. Shalom.